pessoal, é um prazer enorme a gente estar aqui novamente conversando com vocês. E a gente vamos conversar hoje sobre bebidas alcoólicas, né? E para falar sobre bebidas alcoólicas, eu gostaria de fazer 4 perguntas norteadoras, né, para você, para nos estimular a falar sobre esse tema. A primeira pergunta é: se você conhece, você sabe como é que a gente diferencia se está fazendo uso nocivo ou não da bebida alcoólica? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: quais são realmente os malefícios que a bebida ela traz para o nosso organismo? E também quais são os benefícios que ela traz para o nosso organismo, né? Será que há algum benefício? Então, essa é a terceira pergunta. E a quarta e última pergunta é: à luz dos novos conhecimentos, né, existe alguma recomendação para o uso de bebidas alcoólicas? Então a gente vai falar um pouquinho sobre temas, vamos tentar responder esses temas. Não, meu objetivo aqui não é secar todas as suas dúvidas, né? Pelo menos trazer alguns insights, trazer algumas informações que são interessantes, né? Que sejam de grande valia para você. Então, a primeira coisa, né, a gente entender um pouquinho sobre esse problema, né, sobre o álcool, a bebida alcoólica. Os estudos, né, mais recentes, os dados que se trazem, né, os mais atualizados do mundo, mostram que a mortalidade relacionada diretamente ou indiretamente à bebida alcoólica representa 4% da mortalidade mundial. Então a gente observa que é realmente muito importante esse tema, né? É um tema realmente bastante importante e acaba sendo mais prevalente, né? Mata mais do que a malária, mata mais do que a tuberculose, do que outras doenças infecto-contagiosas. Então a gente observa que vale a pena falar sobre isso, vale a pena a gente trazer um pouquinho de informações sobre esse tema. E para começar, né, gostaria de trazer um pouquinho sobre essa distinção, né? A gente nortear quando é que realmente é benéfico e quando é que é maléfico o uso, né, da bebida alcoólica, né? Como é que a gente diferencia quando a pessoa está fazendo esse uso nocivo? E as referências trazem que o limiar, né, para a gente diferenciar esse uso nocivo é quando a gente utiliza mais do que 14 doses semanais, né, durante uma semana para pessoas abaixo de 65 anos de idade, ou 4 doses diárias, né? Se eu utilizo mais do que 4 doses diárias. E para pessoas acima de 65 anos, esses valores mudam, justamente devido à questão da idade. Então, o metabolismo, né, os nossos órgãos, eles acabam trabalhando de forma mais devagar, né, do próprio fator do envelhecimento, então essas doses são menores. Então, para pessoas acima de 65 anos de idade, a gente considera geralmente um uso abusivo, geralmente quando passa acima de 7 doses semanais ou 3 doses diárias. Então, isso é uma forma da gente mais ou menos diferenciar quando está se fazendo esse uso de certa forma abusivo. E é interessante saber, mas o que é uma dose, né? O que é uma dose? São 14 doses semanais, mas a gente precisa entender o que é uma dose. Uma dose geralmente é em torno de 12 a 14 gramas de álcool, né? E isso é encontrado, por exemplo, no vinho. Uma taça de vinho geralmente de 150 ml contém essa quantidade de álcool. Ou uma latinha de cerveja de 350 ml também contém essa quantidade de álcool. Ou até mesmo os destilados, o uísque, né, a cachaça ou até mesmo o rum, ele tem uma quantidade geralmente em 45 ml de qualquer uma dessas substâncias. Então, por exemplo, se eu utilizo durante uma semana mais do que 14 latinhas de 350 ml de cerveja, eu estou tendo um comportamento, né, nocivo e que pode trazer malefícios para o nosso organismo. Ou se eu utilizo mais do que 4 latinhas por dia, né? Então isso é importante a gente entender isso e já começar a observar e refletir. Será que realmente eu estou ultrapassando esses limiares, esses valores, né? E será que isso está realmente trazendo um benefício? Será que o prazer que eu sinto naquele momento de confraternização, realmente supera a minha saúde, a minha qualidade de vida? Então, são coisas que eu trago para você fazer uma reflexão e ver como é que você está agindo nesse ponto. Então, entrando nos malefícios, né, que o álcool ele provoca no nosso organismo, a gente observa, né, a referências, elas trazem que são comprometimentos, né, quase todos os órgãos do nosso corpo. Então, quando eu utilizo em doses realmente exageradas, acima dessas doses que eu falei anteriormente, eu vou apresentar comprometimentos
gastrointestinais. Então, o uso abusivo do álcool ele está relacionado a gastrites, a pancreatites, esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado, a presença de úlceras gástricas e duodenais e até mesmo neoplasias no esôfago, né, que é uma estrutura que a gente tem acima do estômago. Então, geralmente estão associados a esses problemas gastrointestinais. Mas não para por aí. Existem também complicações cardíacas, né, como o aumento da pressão arterial, que isso, como a gente já falou em vídeos anteriores, é fator de risco para doenças como acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio. Então, é uma cascata de fatores de risco que o álcool ele pode trazer. Além disso, ele pode estar relacionado também a miocardiopatias, né, problemas cardíacos, fora a hipertensão. Tem comprometimento neurológico, né? Geralmente essas pessoas podem apresentar um déficit motor, né, em membros inferiores, podem apresentar alterações de forças, alterações como formigamentos nos membros, tudo isso pode estar relacionado ao sistema neurológico. Além disso, ele traz comprometimento, né, para a parte metabólica, né, principalmente aumentando os perfis de lipídios, triglicerídeos, né, LDL principalmente, e também provocando uma deficiência vitamínica, né, principalmente a de tiamina. Então você geralmente pode estar associado alterações comportamentais, alterações como déficit de atenção, geralmente amnésia pode apresentar, além de outras alterações psicológicas, psiquiátricas, né, como estresse, ansiedade e depressão. Então, são doenças, são problemas que podem estar relacionados como gatilho o uso do álcool, né? Então, a gente tem que observar isso aí também. E além disso, outro problema, né, outros problemas que o álcool ele provoca no nosso organismo, né, geralmente estão associados a alterações externas, né, como geralmente são pessoas que usam de forma exacerbada, de forma excessiva, geralmente apresentam comportamentos de risco, né, como aumenta a incidência de acidentes automobilísticos, afogamentos, atropelamentos, né, e comportamentos, por exemplo, como sexo desprotegido e, consequentemente, contraindo doenças sexualmente, né, transmissíveis, como a própria HIV. Então, são esses os malefícios que o álcool ele provoca no nosso organismo, e é importante a gente observar isso. Mas será que há algum benefício, né? Será que existe algum benefício que o álcool ele provoca? Então, há um tempo atrás, né, na década de 90, se falou muito sobre o paradoxo da França, né, o paradoxo francês, que observou-se, né, que na dieta desses franceses existia uma grande quantidade de carboidratos, de massas, de alimentos que geralmente são mais, digamos assim, maléficos para o sistema cardiovascular. Mas foi observado através de estudos que as doenças cardiovasculares, como o infarto, são menos prevalentes na França do que em outros países, por exemplo, da Europa. E foi observado que essas pessoas, né, esses indivíduos franceses, eles tinham um consumo aumentado de vinho. E estudando o vinho, observou que dentro do vinho existem os polifenóis. E esses polifenóis eles têm uma propriedade antioxidativa que promovem o aumento do HDL e uma diminuição da oxidação desse HDL. E isso conferia, né, uma proteção cardiovascular para esses organismos, né? Aí é interessante, né, que através dos estudos mais recentes, né, observando esses estudos de 2017 2018, eles não mostraram, né, realmente que isso se tornou, não era uma verdade, né? Através desses estudos eles mostraram que não se comprovou com o uso moderado, né, do vinho, isso trazia benefícios cardiovasculares. Mas esses mesmos estudos mostraram, né, que o uso em baixa dose, né, do álcool, ele conferia uma proteção neurológica, né? É interessante que esse limiar entre proteção neurológica e neurotoxicidade é muito baixo, né? Geralmente, quando eu tenho um uso abaixo de 3 doses diárias, eu confiro uma proteção neurológica, né? Então, você tem um aumento da proteção para demências, depressão e melhora a memória de curto prazo.
E quando eu tenho a utilização da bebida em altas doses, né, acima daquelas doses que eu já falei, ela confere uma neurotoxicidade, ou seja, ela promove um processo inflamatório no sistema nervoso central e além disso, ela promove uma diminuição da proteção, da defesa do sistema nervoso central. Só que um ponto eu gostaria de trazer para vocês, né, apesar de a gente trazendo aqui que existe esse benefício, né, que esse estudo mostrou, mas ainda são estudos incipientes, ou seja, são estudos que estão no início, que estão começando. Então, a gente precisa de mais estudos, precisa de mais observação, de mais avaliações para realmente avaliar se isso é realmente um benefício, né? Se a bebida em baixas doses promove uma neuroproteção ou não. Então, aí isso traz a nossa última pergunta, né? Que é sobre as recomendações. As recomendações mais atualizadas sobre isso, né, justamente elas mostram que para pessoas que nunca utilizaram álcool, a recomendação é que nunca utilizem, né, porque o limiar entre o uso normal e o uso abusivo, ele é muito estreito, não existe um limiar correto. Então, às vezes, uma quantidade que não está trazendo complicações orgânicas para um indivíduo pode trazer complicações para outro. Então, a recomendação é que não se faça a utilização das bebidas alcoólicas, né? Até porque os estudos eles mostram também que 50% das pessoas que bebem, né, que fazem uso de cerveja, de cachaça, de vinho, utilizam em doses excessivas. E acaba não conferindo proteção para o nosso organismo, né? E esses benefícios que eu falei ainda precisa realmente de mais estudos para estimular que a gente faça o uso, por exemplo, em baixas doses. Então, não há uma recomendação, né, que a gente utilize. E além disso, né, existe também os fatores genéticos associados ao uso da bebida alcoólica, né? Observa-se que mais ou menos 50% dos fatores, 50% da propensão a pessoa ter uma dependência alcoólica esteja relacionado a esses fatores genéticos, né? E fatores familiares. Então, se eu tenho indivíduos na minha casa, né? No meu seio familiar, tenho vizinho, tenho primos, tenho tios, pais que têm problemas com álcool ou outro tipos de drogas, a recomendação é que essas pessoas geralmente ela tem uma propensão maior a apresentar esses problemas. Então a recomendação é que não se faça a utilização principalmente nesses grupos de pessoas. Então era isso, né, que a gente gostaria de trazer para vocês, né, que realmente é um problema que é prevalente na nossa sociedade, que ela está infiltrada nos seios familiares, desde os seios mais as famílias mais carentes até as famílias mais abastadas, e que a gente precisa observar, né, e precisa realmente avaliar se a gente está fazendo o uso dessas substâncias de forma adequada ou não. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês gostem do tema e coloquem seus comentários sobre esse tema, o que é que vocês acharam, o que é que vocês têm para refletir sobre isso. Grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.